Bem, seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por tê-lo comigo hoje, porque eu tenho algo especial no coração que eu quero compartilhar com você e que acredito que te fará se sentir muito melhor. Sabe, no mundo de hoje parece que todo mundo está tentando nos derrubar, mas Deus quer nos edificar. Então, eu quero falar com você sobre a grande troca. Imagine se tivesse uma loja onde você pudesse pegar qualquer coisa que estivesse velha, desgastada, inútil, rasgada, bagunçada, e você pudesse trocá-la gratuitamente e recebesse algo novo. Nós todos adoraríamos uma loja assim. E sabe, não há limite para você ir lá quantas vezes quiser. E você nem precisa ficar numa fila, porque a maioria das pessoas nem sabe dessa loja, sabe? E eu estou falando sobre a grande troca que Deus ele nos oferece por meio de Jesus Cristo quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Sabe, muitas pessoas acreditam em Jesus, mas elas realmente não sabem sobre tudo que é delas em Cristo. Tem tantas promessas na Palavra de Deus e eu sei como cristã, sabe, vivi muitos anos amando ao Senhor, indo à igreja, mas minha vida ainda era uma bagunça, por quê? Sabe, eu realmente não entendia tudo aquilo que Ele fez por nós. E Jesus morreu por você, por mim, para que fôssemos para o céu. Mas sabe o quê? Ele morreu por muito mais do que isso. Ele quer que você tenha e desfrute sua vida. Agora temos um inimigo, o diabo. Ele é um mentiroso, é um enganador. E ele faz de tudo para tentar tirar isso de você, sabe? Então é muito importante que você conheça a palavra de Deus e saiba quais são essas promessas. O que você gostaria de trocar? Sabe, João capítulo 16, verso 14 e 15 diz: Ele honrará e glorificará a mim, porque Ele tomará, Ele receberá e trará o que é meu. Esse é Jesus falando do Espírito Santo, e Ele revelará isso e declarará, descobrirá e transmitirá tudo a vocês. Jesus disse: o Espírito Santo vai pegar o que é meu. E caso você não saiba, Jesus tem tudo o que nós poderíamos querer. Então Ele vai transmitir isso, e você sabe, quando alguém está transmitindo, você tem que ter um receptor. Estamos transmitindo este programa de televisão, mas tem muita gente que não tem um receptor. Eles não vão receber o que estamos transmitindo. Então, tudo aquilo que o Pai tem é meu, Jesus disse. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que Ele, o Espírito, tomará as coisas que são minhas e Ele as revelará, declarará, descobrirá e transmitirá tudo a vocês. Então, tudo aquilo que Ele tem é nosso, se soubermos como recebê-lo. Mas temos que abrir mão dos velhos hábitos e das velhas ideias para experimentarmos a praticidade disso. Nós falamos disso, mas se queremos que isso funcione na prática, em nossa vida, temos que fazer as coisas do jeito de Deus. Jesus comprou com seu sangue uma grande vida para cada um de nós. Eu quero que entenda isso. Talvez sua vida esteja ruim e você está passando por vários problemas, tem todo esse tipo de dor e mágoa em sua vida, mas essa não é a vontade de Deus para você. Ele tem um bom plano para você. E você pode pensar, então, por que eu não estou experimentando isso? Bem, talvez seja porque você realmente não entende a sua parte e a parte de Deus. Jesus comprou uma grande vida para cada um de nós. É legalmente nossa, foi comprada e paga com o sangue de Jesus. Mas pouquíssimas pessoas experimentam o que é delas em Cristo. Ele diz que temos tudo o que é necessário para a vida e a santificação. Mas a vida da qual ele está falando aqui vem de uma palavra grega, zoe, que significa a vida como Deus a tem. Então, pense, que tipo de vida você acha que Deus tem? Aposto que é muito melhor do que a nossa, mas isso pode ser nosso, se nós soubermos como recebê-lo. E recebemos todas as coisas de Deus pela fé, crendo nele e, sabe, a fé
É algo interessante porque a fé é a evidência das coisas que não vemos, coisas que esperamos, mas que ainda não vemos. Isso é a inclinação de toda a personalidade humana sobre Deus em absoluta confiança e crença em seu poder, sabedoria e bondade. E não existe nada que Deus não possa fazer por você, se você colocar a sua fé nele. Nós todos temos fé em algo? Onde está a sua? Está em você mesmo? Como isso tem funcionado para você? Está em outras pessoas? Como tem funcionado para você? As pessoas nos machucam, nos decepcionam. Sua fé está no governo? Está no seu trabalho? Nós precisamos colocar nossa fé em Deus, porque Ele é o único que nunca, 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 nunca vai nos decepcionar. Agora, se você assiste muito ao meu programa ou leu um dos meus livros, sabe que fui abusada sexualmente na minha infância pelo meu pai e por outras pessoas, e a minha mãe, ela não tinha nenhuma confiança, ela tinha muito medo e, embora sabendo o que meu pai estava fazendo, ela não teve coragem de fazer nada a respeito. Então, eu passei muitos anos sentindo medo e dor e desesperança se eu olhasse no natural. Mas eu recebi a Cristo como meu Salvador aos 9 anos de idade. E quero falar disso hoje porque talvez você nunca tenha dado esse passo de fé, de pedir a Jesus que entre em seu coração, que te afaste de uma vida de pecado e coloque sua vida na direção para começar a fazer a vontade de Deus. Você quer ser um cristão significa ser um seguidor de Cristo. E o que é ser um cristão? É alguém que segue a Cristo, que aprende a sua palavra e com a ajuda do Espírito Santo faz o seu melhor para seguir seu caminho. E cometemos erros, mas graças a Deus Ele perdoa nossos erros. A nossa loja de troca de Deus está sempre aberta. Ele quer tomar o seu pecado e lhe dar o seu perdão. Quer assumir a sua culpa e lhe dar a paz e a confiança. Ele quer pegar tudo em sua vida que é ruim, que é doloroso, que deixa você infeliz. Ele quer te dar algo que é absolutamente maravilhoso. Bem, quando eu comecei minha jornada em direção à cura, eu fui à igreja por muito tempo antes de realmente entender que Deus queria fazer muito mais por mim, além de me dar uma passagem para o céu. Mas uau! Ele quer nos dar uma grande vida junto com isso? Talvez você pense, bem, eu mal posso esperar para chegar no céu. Bem, eu também, eu mal posso esperar para chegar lá, mas estou muito feliz por poder desfrutar aqui enquanto estou a caminho de lá. Encontrei algo em Isaías 61, 1, 2 e 3. Eu quero ler para você. Esta é uma profecia de Isaías sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho aos mansos, aos que são humildes, o bastante para recebê-lo, aos pobres, que pode ser pobre fisicamente ou de espírito, e aos aflitos. Jesus veio para ajudar as pessoas que sofrem. Ele enviou-me para sustentar e curar os de coração partido. Veja, eu era uma pessoa de coração partido. Acho que estar com o coração partido significa estar quebrado na personalidade. Eu era toda bagunçada, eu não sabia como relacionar com ninguém, não sabia pensar direito, nem como me sentir bem. Eu cresci enraizada no medo, eu tinha medo de tudo, mas fingia que não tinha. E muitas pessoas no mundo estão sofrendo, mas agindo como se estivessem bem porque não querem que outras pessoas saibam. Bem, Deus sabe que era ajudá-lo, Ele me enviou para sustentar e curar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos fisicamente e espiritualmente cativos, para abrir as prisões e os olhos de todos aqueles que estão presos. Agora, se alguém estivesse preso e alguém passasse e destrancasse a porta, e ele pudesse sair quando quisesse, mas simplesmente continuasse na prisão porque não sabia que a porta tinha sido aberta, é assim que muitas pessoas estão em suas vidas. Jesus abriu as portas das prisões, mas se não soubermos disso,
continuaremos exatamente onde estamos e não faremos nenhum movimento para sairmos dessas prisões? Ele diz que veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus. E quão maravilhoso é viver debaixo do favor de Deus. Cara, isso é incrível. As pessoas fazem coisas por você sem motivo algum. Deus abre portas que você nunca poderia abrir. Ele te ajuda de todas as formas imagináveis, não porque você merece, mas só porque Ele é bom. Ele veio para consolar todos os que choram, para dar consolo e alegria aos que choram em Sião, para dar-lhes beleza em vez de cinzas. Bem, me apeguei a isso de beleza em vez de cinzas porque tudo que eu tinha era uma pilha de cinzas. Achava que toda a minha vida estava destruída e tudo que me restava era só escombros, que eu tinha que suportar aquilo até morrer e ir para o céu, onde eu teria uma vida boa finalmente. Mas então eu descobri que eu poderia trocar, poderia ir à loja de troca de Deus e poderia entregar minhas cinzas e receber beleza. Mas sabe, muitas pessoas gostam de tentar ter a vida boa, mas ainda se agarrar às cinzas. Isso não funciona. Você tem que deixar o que está para trás e prosseguir em direção às coisas boas que virão. Vestes de louvor em vez de um espírito sobrecarregado, pesado ou falido. Se você está prestando atenção, está vendo que Deus está dizendo: quero te dar essa coisa boa em vez dessa coisa ruim. Quero te dar essa coisa boa em vez dessa coisa ruim. Quero pegar essa coisa ruim e te dar uma coisa boa. Digamos, por exemplo, que você tenha uma vida difícil, talvez uma semana difícil, um dia difícil, e você está sentado com pena de si mesmo. Deus pode ajudá-lo, mas você tem que trocar a autopiedade pela sua ajuda. Você tem que parar de sentir pena de si mesmo e dizer: Deus, mostre-me o que eu tenho que não estou vendo. Seríamos tão abençoados se enxergássemos isso. Mas se tudo que você faz é se concentrar em seus problemas e no que está errado em sua vida, então nunca conseguirá desfrutar das coisas boas pelas quais Deus enviou seu Filho Jesus para morrer, para que tenhamos. Então, abrimos mão de nossas cinzas e Ele nos dá da sua beleza. Ele toma a nossa dor e o nosso luto e Ele nos dá a sua alegria. Eu podia parar de chorar por achar que minha vida tinha sido desperdiçada e veja, a Bíblia diz que Deus tomará até as coisas piores que nos aconteceram e fará cooperar para o nosso bem. Então, tudo o que me aconteceu quando eu era criança, eu troquei todas elas por beleza, eu troquei a tristeza por alegria. Eu creio na promessa em Romanos 8:28, Deus pode fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem se o amarmos e quisermos a sua vontade. Agora, Deus está usando aquelas coisas horríveis que aconteceram comigo para ajudar pessoas como você, que ainda estão sofrendo. Veja, eu tenho experiência com Deus e não existe nada como a experiência. Digamos que alguém saia da faculdade e tem um diploma e a pessoa estudou, mas nunca realmente aplicou isso em sua vida. Então, há uma outra pessoa que talvez nem tenha um diploma, mas ela tem 30, 40 anos de experiência naquela área, sabe? Veja, eu prefiro ficar com a pessoa experiente do que com a pessoa com o diploma que não tem nenhuma experiência. Então, se você passou por muitas coisas difíceis na vida, em vez de ficar sentado sentindo pena de si mesmo e tendo uma atitude ruim, peça a Deus que comece a usar essas coisas para que ajude outras pessoas. Eu quero repetir isso. Peça a Deus que comece a usar essas coisas para ajudar outras pessoas. Mais uma vez, peça a Deus que comece a usar essas coisas para ajudar outras pessoas, porque você tem experiência. Ele pode pegar sua depressão, sua vergonha, sua culpa, seu fracasso e trocar tudo por uma atitude de louvor e gratidão. Sabe o quanto o seu dia fica melhor se você se levantar e, em vez de pensar em tudo aquilo que está errado, pensar em todas as coisas pelas quais você tem a agradecer? Meu Deus! Sabe, nós temos água corrente limpa quando queremos. Temos uma casa para morar, a maioria de nós tem um carro para dirigir. Se ficarmos doentes,
não só podemos orar pela cura de Deus, mas temos ajuda médica disponível para nós. Já estive em muitos países onde as pessoas nem sequer têm acesso a uma aspirina. Você é abençoado e tem muitas, muitas coisas pelas quais agradecer, sabe? Você só tem que pensar sobre elas. Você não precisa guardar algo que não funciona mais, pode trocar isso. Então deixe-me perguntar, sua vida está funcionando para você ou... Pensa, na verdade, não estou muito feliz, eu estou sempre muito chateado com algo, tudo me deixa muito bravo, perco a paciência facilmente. Quer saber, você pode trocar tudo isso por paz, por justiça e alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, não são coisas, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Você pode trocar a sua justiça pela justiça de Deus? O que isso significa? Bem, sabe, às vezes tentamos estar certos diante de Deus, fazendo tudo certo, mas o Senhor diz que devemos saber que a nossa própria justiça é como trapos da imundícia. Nunca estaremos certos o bastante para compensar todo o mal que fazemos. Mas, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a justiça dele. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Jesus morreu para pagar nossos pecados, e não apenas para pagar o nosso pecado, mas para remover toda a culpa e toda a vergonha. No Velho Testamento, debaixo da antiga aliança, os animais eram mortos e o seu sangue era derramado para cobrir o pecado das pessoas. Mas Jesus não apenas cobriu os nossos pecados, Ele os removeu para tão longe quanto o leste está do oeste, e a Bíblia nos diz que Deus, Ele nem sequer se lembra deles mais. Se você está sentado se sentindo mal por algo que fez de errado há 10 anos atrás, ou ontem, ou minutos atrás, tudo que tem a fazer é se arrepender e dizer a Deus que você quer mudar seu caminho, seguir na direção certa, que está arrependido. E na verdade, Jesus já morreu por esse pecado, o perdão já está lá, você só tem que admitir o pecado e receber o que Jesus já fez na cruz por você, sabe? Agora veja, tem muitas pessoas que não são boas doadoras, mas também há muitas pessoas que não são boas receptoras. E nós precisamos aprender não só a dar, mas como receber. Não importa o quão bons sejamos, sempre fazemos algo e então precisamos da justiça pela qual Jesus morreu para que nós tenhamos. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Posso te contar um segredo? Deus ama você e Ele não está bravo com você hoje por causa das coisas que você fez no passado. Mas o que Ele quer mais do que qualquer coisa é que você receba o sacrifício que Ele viu o seu filho para fazer e creia que através da fé você é justificado com Ele. 2 Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu amo o fato de que Jesus toma nosso pecado e culpa, porque, sabe, eu sofri demais por tantos anos com a culpa, me sentindo culpada pelo que meu pai fazia comigo, achando que a culpa era minha. Deve haver algo de errado comigo? Se meu próprio pai quer abusar de mim sexualmente? Mas lembre-se que eu disse, o diabo é mentiroso, ele estava mentindo para mim a vida toda, dizendo que eu era culpada, mas a culpa não era minha. A culpa não era minha, eu era uma criança inocente, de quem aquele homem com muitos problemas se aproveitou. Então o diabo se deliciou me fazendo sentir culpada por algo que eu não tinha feito e que era errado, mas eu posso trocar isso agora, sabe? Toda vez que o inimigo tenta me fazer sentir culpada, eu posso trocar essa culpa, essa vergonha, pela justiça de Deus. Deus te ama muito e quer que você seja livre. As portas da prisão estão abertas. Você vai dar um passo de fé e vai sair dela hoje. Por nossa causa, ele se fez pecador, sem nunca ter pecado. Entregue o seu pecado a Jesus e assim receba o seu perdão. Sabe, com certeza tem pessoas assistindo hoje que você recebeu Cristo como Salvador,
Mas talvez você seja uma daquelas pessoas como eu fui, e você nasceu de novo, você crê que vai para o céu quando morrer, você ama a Deus, mas sua vida está realmente toda bagunçada, você não sabe sobre todas as outras coisas que Jesus fez por você. É por isso que o ensino da palavra de Deus é tão importante. Nesse programa, fazemos isso todos os dias, ensinando as pessoas sobre o que é delas em Cristo. Essas duas palavrinhas na Bíblia, em Cristo. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, você é considerado estando nele e ele vem viver em você. Deus vive em 2 lugares, em seu trono no céu, mas também vive em seu coração. E ele prometeu nunca te deixar, nem te abandonar. E você tem o direito de orar em nome de Jesus. Significa que você apresenta a Deus tudo que Jesus é e não tudo aquilo que você é. E eu fico muito feliz por eu não orar em meu nome. Eu nunca receberia nada. Mas Deus diz que podemos chegar ousadamente diante do seu trono, mesmo quando cometemos erros. Podemos chegar ousadamente diante do trono, receber perdão e pedir a Deus tudo e qualquer coisa que nós precisarmos. E Deus suprirá nossas necessidades no devido tempo. Agora, às vezes, temos que esperar. Deus não faz as coisas no nosso tempo, sabe? E se você está esperando por uma vitória em sua vida, você pediu a Deus algumas coisas e está pensando, bem, eu não sei nada sobre oração, eu oro e nada acontece. Não desista, é isso que o diabo quer que você faça. Que desista e pense que Deus nunca vai responder sua oração. Não, você tem que dizer, Deus está trabalhando e na hora certa a minha vitória chegará. Mas tem outras pessoas nos assistindo hoje e você realmente nunca deu esse passo de fé, de entregar sua vida a Deus. Esse é um pensamento assustador, não é? Entregar a minha vida. Mas se você não está fazendo um bom trabalho ao administrá-la, por que não dar a Deus uma chance? Eu vou ter que admitir. Realmente não entendo as pessoas que não querem acreditar em Deus. Temos um mundo cheio de pessoas e hoje tem cada vez mais pessoas no mundo inteiro que elas não querem acreditar que Deus existe. Quero dizer, você não prefere acreditar que um Deus maravilhoso e amoroso te criou com suas próprias mãos no ventre da sua mãe, do que acreditar que você evoluiu de um gorila? Meu Deus, não é à toa que as pessoas têm problemas de raiva e todo tipo de problemas. Deus quer que você se sinta bem consigo mesmo. Ele não quer que você pense que você é uma espécie de upgrade de um animal. Ele quer que você acredite que você é sua obra-prima, que ele te criou e que não há mais ninguém no mundo exatamente como você. Por que você não dá uma chance a Deus? Dê uma chance à fé, não há nada a perder. Hoje, você pode ter seus pecados perdoados, na verdade já foram pagos, só precisa receber isso. Você pode ser um bom receptor hoje. Você pode dizer, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Eu quero receber o perdão pelos meus pecados. Eu quero saber que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e que um dia eu vou para o céu, mas enquanto isso eu posso desfrutar a jornada, posso ter uma vida boa enquanto estou fazendo esta jornada. Se você está pronto para dar esse passo de fé, gostaria de orar com você. Eu vou fazer uma oração simples, porque realmente a fé em Deus é muito simples. Você apenas acredita no que Ele diz. Mesmo que não sinta ou não veja, você crê, porque Deus, Ele não é homem para que minta, Ele sempre diz a verdade. Então você recebe isso pela fé, e você pode não sentir nada enquanto nós oramos, mas começará a ver a diferença em sua vida. Então, se você quer receber a Cristo hoje, se está pronto para ser um cristão, se você quer viver para Ele, então, faça esta oração comigo. Diga, Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos. Eu acredito que você está vivo agora e que você está sentado no céu, mas também está no meu coração. Venha viver dentro de mim.
Ajude-me a viver para ti. Eu te recebo agora, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E te peço que me ensine a viver para ti e para a tua glória. Agora, isto foi simples, não é complicado, você pode sentir algo ou pode não sentir nada, mas posso garantir que se você falou sério quando orou, você vai ver algumas mudanças. E uma das coisas que pode esperar é sentir a paz. Bem, seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Eu estou muito feliz por tê-lo comigo hoje, porque eu tenho algo especial no coração que eu quero compartilhar com você e que acredito que te fará se sentir muito melhor. Sabe, no mundo de hoje parece que todo mundo está tentando nos derrubar, mas Deus quer nos edificar. Então, eu quero falar com você sobre a grande troca. Imagine se tivesse uma loja onde você pudesse pegar qualquer coisa que estivesse velha, desgastada, inútil, rasgada, bagunçada, e você pudesse trocá-la gratuitamente e recebesse algo novo. Nós todos adoraríamos uma loja assim. E sabe, não há limite para você ir lá quantas vezes quiser. E você nem precisa ficar numa fila, porque a maioria das pessoas nem sabe dessa loja, sabe? E eu estou falando sobre a grande troca que Deus ele nos oferece por meio de Jesus Cristo quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Sabe, muitas pessoas acreditam em Jesus, mas elas realmente não sabem sobre tudo que é delas em Cristo. Tem tantas promessas na palavra de Deus e eu sei como cristã, sabe, vivi muitos anos amando ao Senhor, indo à igreja, mas minha vida ainda era uma bagunça, por quê? Sabe, eu realmente não entendia tudo aquilo que Ele fez por nós. E Jesus morreu por você, por mim, para que fôssemos para o céu. Mas sabe o quê? Ele morreu por muito mais do que isso. Ele quer que você tenha e desfrute sua vida. Agora temos um inimigo, o diabo. Ele é um mentiroso, é um enganador. E ele faz de tudo para tentar tirar isso de você, sabe? Então é muito importante que você conheça a palavra de Deus e saiba quais são essas promessas. O que você gostaria de trocar? Sabe, João capítulo 16, verso 14 e 15 diz: Ele honrará e glorificará a mim, porque Ele tomará, Ele receberá e trará o que é meu. Esse é Jesus falando do Espírito Santo, e Ele revelará isso e declarará, descobrirá e transmitirá tudo a vocês. Jesus disse: o Espírito Santo vai pegar o que é meu. E caso você não saiba, Jesus tem tudo o que nós poderíamos querer. Então Ele vai transmitir isso e você sabe, quando alguém está transmitindo, você tem que ter um receptor. Estamos transmitindo este programa de televisão, mas tem muita gente que não tem um receptor. Eles não vão receber o que estamos transmitindo. Então, tudo aquilo que o Pai tem é meu, Jesus disse. Foi isso que eu quis dizer quando eu disse que Ele, o Espírito, tomará as coisas que são minhas e Ele as revelará, declarará, descobrirá e transmitirá tudo a vocês. Então, tudo aquilo que Ele tem é nosso, se soubermos como recebê-lo. Mas temos que abrir mão dos velhos hábitos e das velhas ideias para experimentarmos a praticidade disso. Nós falamos disso, mas se queremos que isso funcione na prática, em nossa vida, temos que fazer as coisas do jeito de Deus. Jesus comprou com seu sangue uma grande vida para cada um de nós. Eu quero que entenda isso. Talvez sua vida esteja ruim, você está passando por vários problemas, tem todo esse tipo de dor e mágoa em sua vida, mas essa não é a vontade de Deus para você. Ele tem um bom plano para você. E você pode pensar, então, por que eu não estou experimentando isso? Bem, talvez seja porque você realmente não entende a sua parte e a parte de Deus. Jesus comprou uma grande vida para cada um de nós. É legalmente nossa, foi comprada e paga com o sangue de Jesus.
Mas pouquíssimas pessoas experimentam o que é delas em Cristo. Ele diz que temos tudo o que é necessário para a vida e a santificação. Mas a vida da qual ele está falando aqui vem de uma palavra grega, zoe, que significa a vida como Deus a tem. Então, pense, que tipo de vida você acha que Deus tem? Aposto que é muito melhor do que a nossa. Mas isso pode ser nosso, se nós soubermos como recebê-lo. E recebemos todas as coisas de Deus pela fé, crendo nele e, sabe, a fé é algo interessante porque a fé é a evidência das coisas que não vemos, coisas que esperamos, mas que ainda não vemos. Isso é a inclinação de toda a personalidade humana sobre Deus em absoluta confiança e crença em seu poder, sabedoria e bondade. E não existe nada que Deus não possa fazer por você, se você colocar a sua fé nele. Nós todos temos fé em algo. Onde está a sua? Está em você mesmo? Como isso tem funcionado para você? Está em outras pessoas? Como tem funcionado para você? As pessoas nos machucam, nos decepcionam. Sua fé está no governo, está no seu trabalho. Nós precisamos colocar nossa fé em Deus, porque Ele é o único que nunca, 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 nunca vai nos decepcionar. Agora, se você assiste muito ao meu programa ou leu um dos meus livros, sabe que fui abusada sexualmente na minha infância pelo meu pai e por outras pessoas, e a minha mãe, ela não tinha nenhuma confiança, ela tinha muito medo e, embora sabendo o que meu pai estava fazendo, ela não teve coragem de fazer nada a respeito. Então, eu passei muitos anos sentindo medo e dor e desesperança se eu olhasse no natural. Mas eu recebi a Cristo como meu Salvador aos 9 anos de idade. E quero falar disso hoje porque talvez você nunca tenha dado esse passo de fé, de pedir a Jesus que entre em seu coração, que te afaste de uma vida de pecado e coloque sua vida na direção para começar a fazer a vontade de Deus. Você quer ser um cristão? Significa ser um seguidor de Cristo. E o que é ser um cristão? É alguém que segue a Cristo, que aprende a sua palavra e com a ajuda do Espírito Santo faz o seu melhor para seguir seu caminho. E cometemos erros, mas graças a Deus Ele perdoa nossos erros. A nossa loja de troca de Deus está sempre aberta. Ele quer tomar o seu pecado e lhe dar o seu perdão. Quer assumir a sua culpa e lhe dar a paz e a confiança. Ele quer pegar tudo em sua vida que é ruim, que é doloroso, que deixa você infeliz. Ele quer te dar algo que é absolutamente maravilhoso. Bem, quando eu comecei minha jornada em direção à cura, eu fui à igreja por muito tempo antes de realmente entender que Deus queria fazer muito mais por mim, além de me dar uma passagem para o céu. Mas uau! Ele quer nos dar uma grande vida junto com isso? Talvez você pense, bem, eu mal posso esperar para chegar no céu. Bem, eu também, eu mal posso esperar para chegar lá, mas estou muito feliz por poder desfrutar aqui enquanto estou a caminho de lá. Encontrei algo em Isaías 61, 1, 2 e 3. Eu quero ler para você. Esta é uma profecia de Isaías sobre Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me qualificou para pregar o Evangelho aos mansos, aos que são humildes, o bastante para recebê-lo, aos pobres, que pode ser pobre fisicamente ou de espírito, e aos aflitos. Jesus veio para ajudar as pessoas que sofrem. Ele enviou-me para sustentar e curar os de coração partido. Veja, eu era uma pessoa de coração partido. Acho que estar com o coração partido significa estar quebrado na personalidade. Eu era toda bagunçada, eu não sabia como relacionar com ninguém, não sabia pensar direito, nem como me sentir bem. Eu cresci enraizada no medo, eu tinha medo de tudo, mas fingia que não tinha. E muitas pessoas no mundo estão sofrendo, mas agindo como se estivessem bem porque não querem que outras pessoas saibam. Bem, Deus sabe que quer ajudá-lo, Ele
Me enviou para sustentar e curar os de coração partido, para proclamar a liberdade aos fisicamente e espiritualmente cativos, para abrir as prisões e os olhos de todos aqueles que estão presos. Agora, se alguém estivesse preso e alguém passasse e destrancasse a porta, e ele pudesse sair quando quisesse, mas simplesmente continuasse na prisão porque não sabia que a porta tinha sido aberta, é assim que muitas pessoas estão em suas vidas. Jesus abriu as portas das prisões, mas se não soubermos disso, continuaremos exatamente onde estamos e não faremos nenhum movimento para sairmos dessas prisões. Ele diz que veio para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do favor de Deus. E quão maravilhoso é viver debaixo do favor de Deus. Cara, isso é incrível. As pessoas fazem coisas por você sem motivo algum. Deus abre portas que você nunca poderia abrir. Ele te ajuda de todas as formas imagináveis, não porque você merece, mas só porque Ele é bom. Ele veio para consolar todos os que choram, para dar consolo e alegria aos que choram em Sião, para dar-lhes beleza em vez de cinzas. Bem, me apeguei a isso de beleza em vez de cinzas porque tudo que eu tinha era uma pilha de cinzas. Achava que toda a minha vida estava destruída e tudo que me restava era só escombros, que eu tinha que suportar aquilo até morrer e ir para o céu, onde eu teria uma vida boa finalmente. Mas então eu descobri que eu poderia trocar, poderia ir à loja de troca de Deus e poderia entregar minhas cinzas e receber beleza. Mas sabe, muitas pessoas gostam de tentar ter a vida boa, mas ainda se agarrar às cinzas. Isso não funciona. Você tem que deixar o que está para trás e prosseguir em direção às coisas boas que virão. Vestes de louvor em vez de um espírito sobrecarregado, pesado ou falido. Se você está prestando atenção, está vendo que Deus está dizendo: quero te dar essa coisa boa em vez dessa coisa ruim. Quero te dar essa coisa boa em vez dessa coisa ruim. Quero pegar essa coisa ruim e te dar uma coisa boa. Digamos, por exemplo, que você tenha uma vida difícil, talvez uma semana difícil, um dia difícil, e você está sentado com pena de si mesmo. Deus pode ajudá-lo, mas você tem que trocar a autopiedade pela sua ajuda. Você tem que parar de sentir pena de si mesmo e dizer: Deus, mostre-me o que eu tenho que não estou vendo. Seríamos tão abençoados se enxergássemos isso. Mas se tudo que você faz é se concentrar em seus problemas e no que está errado em sua vida, então nunca conseguirá desfrutar das coisas boas pelas quais Deus enviou seu Filho Jesus para morrer, para que tenhamos. Então, abrimos mão de nossas cinzas e Ele nos dá da sua beleza. Ele toma a nossa dor e o nosso luto e Ele nos dá a sua alegria. Eu podia parar de chorar por achar que minha vida tinha sido desperdiçada e veja, a Bíblia diz que Deus tomará até as coisas piores que nos aconteceram e fará cooperar para o nosso bem. Então, tudo o que me aconteceu quando eu era criança, eu troquei todas elas por beleza, eu troquei a tristeza por alegria. Eu creio na promessa em Romanos 8:28, Deus pode fazer todas as coisas cooperar para o nosso bem se o amarmos e quisermos a sua vontade. Agora, Deus está usando aquelas coisas horríveis que aconteceram comigo para ajudar pessoas como você, que ainda estão sofrendo. Veja, eu tenho experiência com Deus e não existe nada como a experiência. Digamos que alguém saia da faculdade e tem um diploma e a pessoa estudou, mas nunca realmente aplicou isso em sua vida. Então há uma outra pessoa que talvez nem tenha um diploma, mas ela tem 30, 40 anos de experiência naquela área, sabe? Veja, eu prefiro ficar com a pessoa experiente do que com a pessoa com o diploma que não tem nenhuma experiência. Então, se você passou por muitas coisas difíceis na vida, em vez de ficar sentado sentindo pena de si mesmo e tendo uma atitude ruim, peça a Deus que comece a usar essas coisas para que ajude outras pessoas. Eu quero repetir isso. Peça a Deus que comece a usar essas coisas para ajudar outras pessoas. Mais uma vez, peça a Deus que comece a usar estas coisas para ajudar outras pessoas, porque você tem experiência.
Ele pode pegar sua depressão, sua vergonha, sua culpa, seu fracasso e trocar tudo por uma atitude de louvor e gratidão. Sabe o quanto o seu dia fica melhor se você se levantar e, em vez de pensar em tudo aquilo que está errado, pensar em todas as coisas pelas quais você tem a agradecer? Meu Deus! Sabe, nós temos água corrente limpa quando queremos. Temos uma casa para morar, a maioria de nós tem um carro para dirigir. Se ficarmos doentes, não só podemos orar pela cura de Deus, mas temos ajuda médica disponível para nós. Já estive em muitos países onde as pessoas nem sequer têm acesso a uma aspirina. Você é abençoado e tem muitas, muitas coisas pelas quais agradecer, sabe? Você só tem que pensar sobre elas. Você não precisa guardar algo que não funciona mais, pode trocar isso. Então deixe-me perguntar, sua vida está funcionando para você ou pensa, na verdade, não estou muito feliz, eu estou sempre muito chateado com algo, tudo me deixa muito bravo, perco a paciência facilmente. Quer saber, você pode trocar tudo isso por paz, por justiça e alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, não são coisas, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Você pode trocar a sua justiça pela justiça de Deus? O que isso significa? Bem, sabe, às vezes tentamos estar certos diante de Deus, fazendo tudo certo, mas o Senhor diz que devemos saber que a nossa própria justiça é como trapos da imundícia. Nunca estaremos certos o bastante para compensar todo o mal que fazemos. Mas, se confiarmos em Deus, Ele nos dará a justiça dele. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Jesus morreu para pagar nossos pecados, e não apenas para pagar o nosso pecado, mas para remover toda a culpa e toda a vergonha. No Velho Testamento, debaixo da antiga aliança, os animais eram mortos e o seu sangue era derramado para cobrir o pecado das pessoas. Mas Jesus não apenas cobriu os nossos pecados, Ele os removeu para tão longe quanto o leste está do oeste, e a Bíblia nos diz que Deus, Ele nem sequer se lembra deles mais. Se você está sentado se sentindo mal por algo que fez de errado há 10 anos atrás, ou ontem, ou minutos atrás, tudo que tem a fazer é se arrepender e dizer a Deus que você quer mudar seu caminho, seguir na direção certa, que está arrependido. E na verdade, Jesus já morreu por esse pecado, o perdão já está lá, você só tem que admitir o pecado e receber o que Jesus já fez na cruz por você, sabe? Agora veja, tem muitas pessoas que não são boas doadoras, mas também há muitas pessoas que não são boas receptoras. E nós precisamos aprender não só a dar, mas como receber. Não importa o quão bons sejamos, sempre fazemos algo e então precisamos da justiça pela qual Jesus morreu para que nós tenhamos. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Posso te contar um segredo? Deus ama você e Ele não está bravo com você hoje por causa das coisas que você fez no passado. Mas o que Ele quer mais do que qualquer coisa é que você receba o sacrifício que Ele enviou seu Filho para fazer e creia que através da fé você é justificado com Ele. 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu amo o fato de que Jesus toma nosso pecado e culpa, porque, sabe, eu sofri demais por tantos anos com a culpa, me sentindo culpada pelo que meu pai fazia comigo, achando que a culpa era minha. Deve haver algo de errado comigo? Se meu próprio pai quer abusar de mim sexualmente? Mas lembre-se que eu disse, o diabo é mentiroso, ele estava mentindo para mim a vida toda, dizendo que eu era culpada, mas a culpa não era minha. A culpa não era minha, eu era uma criança inocente, de quem aquele homem com muitos problemas se aproveitou. Então o diabo se deliciou me fazendo sentir culpada por algo que eu não tinha feito e que era errado, mas eu posso trocar isso agora, sabe? Toda vez que o inimigo tenta me fazer sentir culpada, eu posso trocar essa culpa
essa vergonha pela justiça de Deus. Deus te ama muito e quer que você seja livre. As portas da prisão estão abertas. Você vai dar um passo de fé e vai sair dela hoje. Por nossa causa, ele se fez pecador, sem nunca ter pecado. Entregue o seu pecado a Jesus e assim receba o seu perdão. Sabe, com certeza tem pessoas assistindo hoje que você recebeu Cristo como Salvador, mas talvez você seja uma daquelas pessoas como eu fui, e você nasceu de novo, você crê que vai para o céu quando morrer, você ama a Deus, mas sua vida está realmente toda bagunçada, você não sabe sobre todas as outras coisas que Jesus fez por você? É por isso que o ensino da palavra de Deus é tão importante. Nesse programa, fazemos isso todos os dias ensinando as pessoas sobre o que é delas em Cristo. Essas duas palavrinhas na Bíblia, em Cristo. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, você é considerado estando nele e ele vem viver em você. Deus vive em dois lugares, em seu trono no céu, mas também vive em seu coração. E ele prometeu nunca te deixar, nem te abandonar. E você tem o direito de orar em nome de Jesus. Significa que você apresenta a Deus tudo que Jesus é e não tudo aquilo que você é. E eu fico muito feliz por eu não orar em meu nome. Eu nunca receberia nada. Mas Deus diz que podemos chegar ousadamente diante do seu trono, mesmo quando cometemos erros. Podemos chegar ousadamente diante do trono, receber perdão e pedir a Deus tudo e qualquer coisa que nós precisarmos. E Deus suprirá nossas necessidades no devido tempo. Agora, às vezes, temos que esperar. Deus não faz as coisas no nosso tempo, sabe? E se você está esperando por uma vitória em sua vida, você pediu a Deus algumas coisas e está pensando, bem, eu não sei nada sobre oração, eu oro e nada acontece. Não desista, é isso que o diabo quer que você faça. Que desista e pense que Deus nunca vai responder sua oração. Não, você tem que dizer, Deus está trabalhando e na hora certa a minha vitória chegará. Mas tem outras pessoas nos assistindo hoje e você realmente nunca deu esse passo de fé, de entregar sua vida a Deus. Esse é um pensamento assustador, não é? Entregar a minha vida. Mas se você não está fazendo um bom trabalho ao administrá-la, por que não dar a Deus uma chance? Eu vou ter que admitir. Realmente não entendo as pessoas que não querem acreditar em Deus. Temos um mundo cheio de pessoas e hoje tem cada vez mais pessoas no mundo inteiro que elas não querem acreditar que Deus existe. Quero dizer, você não prefere acreditar que um Deus maravilhoso e amoroso te criou com suas próprias mãos no ventre da sua mãe do que acreditar que você evoluiu de um gorila? Meu Deus, não é à toa que as pessoas têm problemas de raiva e todo tipo de problemas. Deus quer que você se sinta bem consigo mesmo. Ele não quer que você pense que você é uma espécie de upgrade de um animal. Ele quer que você acredite que você é sua obra-prima, que ele te criou e que não há mais ninguém no mundo exatamente como você. Por que você não dá uma chance a Deus? Dê uma chance à fé, não há nada a perder. Hoje, você pode ter seus pecados perdoados, na verdade já foram pagos, só precisa receber isso. Você pode ser um bom receptor hoje. Você pode dizer, eu quero receber a Jesus como meu Salvador. Eu quero receber o perdão pelos meus pecados. Eu quero saber que o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro e que um dia eu vou para o céu, mas enquanto isso eu posso desfrutar a jornada, posso ter uma vida boa enquanto estou fazendo esta jornada. Se você está pronto para dar esse passo de fé, gostaria de orar com você. Eu vou fazer uma oração simples, porque realmente a fé em Deus é muito simples. Você apenas acredita no que Ele diz. Mesmo que não sinta ou não veja, você crê, porque Deus, Ele não é homem para que minta, Ele sempre diz a verdade. Então você recebe isso pela fé, e você pode não sentir nada enquanto nós oramos, mas começará a ver a diferença em sua vida. Então, se você quer receber a Cristo hoje,
Se está pronto para ser um cristão, se você quer viver para Ele, então, faça esta oração comigo. Diga: Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos. Eu acredito que você está vivo agora e que você está sentado no céu, mas também está no meu coração. Venha viver dentro de mim. Ajude-me a viver para Ti. Eu te recebo agora, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E te peço que me ensine a viver para Ti e para a Tua glória. Agora, isto foi simples, não é complicado, você pode sentir algo ou pode não sentir nada, mas posso garantir que se você falou sério quando orou, você vai ver algumas mudanças. E uma das coisas que pode esperar é sentir a paz. Você apenas acredita no que Ele diz. Mesmo que não sinta ou não veja, você crê, porque Deus, Ele não é homem para que minta, Ele sempre diz a verdade. Então você recebe isso pela fé, e você pode não sentir nada enquanto nós oramos, mas começará a ver a diferença em sua vida. Então, se você quer receber a Cristo hoje, se está pronto para ser um cristão, se você quer viver para Ele, então, faça esta oração comigo. Diga: Deus Pai, eu te amo. Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que você morreu pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos. Eu acredito que você está vivo agora e que você está sentado no céu, mas também está no meu coração.
Venha viver dentro de mim. Ajude-me a viver para ti. Eu te recebo agora, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E te peço que me ensine a viver para ti e para a tua glória. Agora, isto foi simples, não é complicado, você pode sentir algo ou pode não sentir nada, mas posso garantir que se você falou sério quando orou, você vai ver algumas mudanças. E uma das coisas que pode esperar é sentir a paz.